você apresenta primeiro. Faço questão. Você quer que eu apresente primeiro? Quer. Tá bom. Eu sou Pedro Granato, sou diretor e dramaturgo. Bom, eu sou Priscila Gontijo. PG a nossa rubrica, hein? Ó, assinatura Pedro igual. Granato, Priscila Gontijo. Vocês combinaram bem. E eu estou em cartaz com Funâmbulas, uma peça que eu escrevi, da minha autoria, com direção do Eric Lenati, com a Michele Boes, Vanise Carneiro, Rafaela Cassol, aqui no Centro Cultural São Paulo. E sou autora teatral já há um tempo, sou romancista e também dou aula de teatro já faz um tempo. Sobre o que é sua peça? A minha peça? Sim. Bom, Funâmbulas é sobre 3 irmãs bem diferentes, bem distintas. Uma mora em Belo Horizonte, é casada, tem 2 filhos, tem uma vida estável, mas um casamento turbulento, que ela nem percebe que é turbulento. A outra irmã é mais nova, mora em São Paulo, dá aulas de teatro na periferia de São Paulo. E é dramaturga. A outra é uma irmã mais nova, que quer ser atriz, tem um desejo de ser atriz, mas ela se formou na Escola Nacional de Circo, não tem grana, está se virando. E ela trabalha como garçonete porque ela está passando um perrengue aí financeiro, não tem nem móvel na casa dela. E um dia elas recebem um telefonema do pai, porque o pai está doente, o pai está com Alzheimer. E elas precisam resolver quem vai cuidar deles, entendeu? Então o conflito é quem vai cuidar desse pai que não cuidou da gente, que nos abandonou e que... Esse é o paradoxo que eu acho de uma determinada idade nossa, assim. Quando você vive isso, as pessoas começam a falar com você muito mais sobre isso. É bom, você passa a virar um... Isso é bom no sentido de que você tem muito material para escrever. Obsessiva. Sim. Então isso é um assunto que me instiga muito. A velhice sempre me instigou. A gente está falando de teatro jovem, né? Mas a velhice sempre foi uma coisa que me instigou muito, inclusive quando eu era jovem. Ou criança, até quando eu era criança. Eu sempre achei essa contagem regressiva do tempo muito conflituosa, assim, um material muito bom para escrita, porque você vai ficando mais perto, né, do fim, assim. Claro, Você você cria um laço. uma experiência fortíssima. E isso eu acho interessante para o jovem ver, entendeu? Eu acho que eu sempre faço um link com essa questão do jovem, do teatro jovem, acho que é legal fazer, porque são temas que percorrem qualquer idade, são temas que não tem idade. Tem uma coisa bonita, às vezes você vai no samba, que acho que nos falta, que eu acho sempre bonito quando você vai em festas ou alguma coisa que você vê pessoas de várias gerações. Adoro. Sabe? Que tem os jovens que estão ali curtindo, mas tem os senhores. Sim. E tem o pai ou tem o avô, isso se mistura. Eu também gosto dessa mistura, dessa interação, né? Porque por um lado, né, isso que você falou do imortal e tal, não acho que eu pensava isso, assim, mas eu não tive tantas perdas, né? Quando eu era jovem, assim, e muda muito uma perda, né? Transforma o jeito que você olha a vida, as coisas que você falou mesmo uma percepção da proximidade da morte a qualquer instante, ela muda a percepção. Ela muda a percepção, ela muda a relação que você tem com as coisas. Sim, as coisas elas ficam mais... Ao mesmo tempo que elas ganham urgência, elas perdem também em dimensão, assim. Quando você é jovem, se aquilo não acontecer, você vai morrer. Tem uma coisa, né, urgente. E com a idade, o presente é urgente, a vida é urgente, mas também não é... As coisas não têm mais esse peso, isso é muito bom, assim, eu acho isso... Mas eu vou te fazer uma pergunta, já que eu vou fazer a vez do entrevistador aqui, você que escreve. Porque às vezes eu acho que tem uma coisa em tempos, eu não sei se você sente isso, por exemplo, você está escrevendo uma peça sobre hoje, uma questão que está te afligindo hoje, mas às vezes você vai pensar, como é que alguém vai ler essa peça daqui a 20 anos? Total. Não sei se você quando você escreve, você está pensando também digamos assim, num segundo tempo que é uma posteridade, assim, de repente tem alguma coisa que está fazendo muito sentido hoje, mas que de repente vale mão abrir, né? Eu tirar acho. De alguma maneira está ali. Não acho que eu fico tão concentrada nisso, não. Porque eu acho que os temas atemporais... A família é um tema atemporal. Eu trabalho muito com família, né? Escrevo muito sobre a velhice atemporal. Tudo bem. Não sei como vai estar no futuro, os velhos, com dispositivos. A gente não sabe como vai ser essa tecnologia. Tomara que seja, né, ótima. Mas...
Mas tem uma coisa do humano que ela não, eu acho que ela não muda, entendeu? Eu leio muitos autores antigos, né? Eu gosto muito realmente do romance do século XIX. E você vê que as questões mais urgentes da condição humana, elas não se alteram. Se altera como a gente lida com elas, isso sim. Por isso que eu gosto de escrever sobre temas contemporâneos. E leio também muito autor contemporâneo. Mas eu acho que tem questões que são atemporais. Velhice, família, a morte, né? Você lidar com a morte de um parente, com a morte do pai. A morte do pai é muito simbólica. Claro, né? tá no Shakespeare, tá em todos os lugares. Exato. Super. Só que aí eu boto, né? Eu procuro atualizar isso, como é isso no contemporâneo, até porque eu sou uma mulher do século XXI. E as questões também, acho que a gente está vivendo hoje do novo feminismo estão na peça, como que são essas mulheres independentes que não casaram, porque as duas irmãs não casaram, né? E a outra menina casou, tem um relacionamento estável, mas que não está bom. Então isso tudo está em cena, mas são questões Essas contemporâneas. 3 irmãs, tem algo de Chekhov aí ou não? Tem. Sempre. Eu amo essa peça. Eu sou obsessiva. Você vai renovando e vai... Eu sou obsessiva com as 3 Você sabia irmãs. que eu penso isso às vezes? Mesmo com essa coisa do pai, por exemplo, pra mim foi muito forte. Eu sempre tento, quando eu vivo alguma coisa muito forte, eu tento localizar ela em algum trabalho. Eu falo assim, putz, passei por uma experiência, Sim. deixa eu tentar jogar isso numa peça, ou escrever sobre isso. Essa é a nossa doencinha, ou né? achar um texto que eu possa, sirva de veículo. E eu fui para os textos mais clássicos, mas daí eu me botei 2 questões que acho que eu vou te jogar a bola e vou te falar um pouco como eu fiz. Pra mim... queria saber da sua peça. Não, mas... O Fortes Partidas está acabando. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma peça na MIT agora, que é o País Clandestino, que eu faço como ator. E eu passei um tempo buscando textos para falar sobre a morte do meu pai. De alguma maneira tocasse esses temas. Então, fui ler A Morte do Caixeiro Viajante, que eu acho deslumbrante. Muito deslumbrante. Tararara. E aí, sem querer querendo, eu fui fazer essa peça que partia um pouco de depoimentos com outras coisas e o tema apareceu. Aí, quando eu acabei a peça, eu falei, que bom, eu estava procurando uma puta peça para poder falar sobre isso e a gente fez. Então, não sei, isso que você está falando de repente Foi você natural, gosta... né? Foi natural. E ao mesmo tempo você Você mescla quer as suas fazer. informações, suas influências e informações. Claro. Então eu fico com essa questão, talvez. Eu, como até nessa coisa de escrever mais, queria perguntar pra você. Do autobiográfico, você diz? Não só, mas por exemplo, assim, de repente você gosta muito das 3 irmãs, mas eu tenho achado mais interessante, até umas coisas às vezes que o Woody Allen faz, que eu falo, gente, Woody Allen, por favor, para de imitar o Tennessee Williams. Mas às vezes eu acho mais legal ele pegar o Tennessee Williams e retrabalhar, atualizar, e fazer uma coisa nova, do que voltar só para aquele. Mas o interior já vai para uma coisa mais pesada e você vê que ele perde um pouco a mão. Perde. Então... Tem uma fase meio Hitchcock também que ele fez. Tem uma fase Hitchcock até divertida, assim, mas... Tem. Mas eu amo dirigindo no escuro, que eu acho engraçadíssimo. O cara fica tão nervoso que vai dirigir um filme que ele perde a visão. Eu me identifico totalmente. Ele é precário. E o que eu gosto do Woody Allen é a precariedade com que ele trabalha essas... que ele trabalha em si mesmo, né? Eu gosto desse humor, quando você ri de si mesmo. Esse humor que eu gosto. E não quando você ri do outro, né? Eu acho que são referências que ele tem muito, o Bergman, a paixão dele, ele sempre fala, mas Dostoiévski também, e Machado de Assis, né? Ele fala muito Machado. Super. Mas que na hora dele escrever, tem a maldição do palhaço. Vai por ele, total. Porque ele tem o humor dele, ele tem a assinatura dele. Então, eu acho que a referência nunca é ruim. Eu acho que referências são sempre bem-vindas, porque não tem como, passa pelo seu filtro, né? É a sua vivência que vai estar ali. E acho que também essas observações, a gente conversando aqui, eu vou pegando várias fontes quando eu estou escrevendo. Eu falo uma coisa que é muito engraçado quando as pessoas falam, mas isso foi inspirado no seu pai? Mas isso foi inspirado em alguém da sua família? Não sei tipo, você estava falando dos 3 personagens, daí a gente já riu porque você se identificou com um deles. Sim. Mas você se coloca nos 3? Eu me coloco nos 3, e os 3 são inspirações das próprias atrizes, de outras atrizes. Eu não te falei que uma atriz me inspirou porque ela dança no arame, e aí eu escrevi a peça com essa imagem de uma pessoa que tem um arame dentro de casa e que dança no arame. Então, uma pessoa nunca é suficiente para a criação de um personagem, porque é muito pouco. Porque a gente não conhece ninguém inteiramente. Eu não me conheço inteiramente, eu sou muito pouco para me colocar ali. São vários. Eu lembro que uma vez no Fortes Batidas, os atores se colocaram muito para construir os personagens, e às vezes vinha algumas referências minhas, só que era uma balada.
Então tinha algumas coisas que eram referências minhas, mas também não eram mais as baladas de hoje. Sim. E eu lembro de uma vez que foi um amigo meu ver a peça e tinha muito uma bom. frase do personagem que eu tinha botado que era dele, que eu tinha roubado dele e colocado no personagem da vida Adoro. dele, entendeu? Uhum, Aí o ator improvisou e não botou a frase no dia. Ele ficou a peça inteira esperando a frase dele. Ele falou, qual que era? Eu falei, meu, o cara não fez a sua frase hoje. A sua própria frase, A frase né? dele, né? Que ele tava lá pra se ver. Mas é engraçado isso, não sei se já rolou isso, deve, acho que... Que de pegar a frase. Não, e de ter eu tô amigos que sempre vêm, anotando. e falam assim, você tava me usando? Rola isso? Nossa, rola sim. Brigas, bafos, rola barracos? Sim. Nossa, Veremos Priscila, isso é muito engraçado, é bem isso. Nossa, Priscila, você colocou totalmente a nossa relação em cena, né? Ah, já rolou Ex-namorado. umas coisas assim? Aí chega o ex-marido. Nossa, eu fiquei um pouco chocado, porque você expõe bastante da nossa relação. Tá. Aí chega o atual. Nossa, Pri, expôs um pouco demais a nossa relação. Você fala, aham. Aí chega o pai. Você botou muito da minha relação com a sua mãe, né? Eu falo, gente, entendeu? Tudo isso. Tá tudo um Todo pouco. mundo se vê, todo Sim, mundo se e todo mundo se identifica, projeta. se projeta. Eu, por exemplo, eu fiz um texto que eram 2 atrizes, chamava Vermelho Labirinto. E aí, às vezes as pessoas falam assim, porque são 2 atrizes e uma delas é casada com um cara que viaja para um festival, certo? E que vai cobrir a outra. Então você fica meio vendo essa espécie de relação em triângulo, só que só pelo ponto de vista dela. Você nunca sabe o que realmente aconteceu. Só tem a visão de cada uma. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas sei lá, sua mulher é assim, ou imediatamente fazia uma coisa de achar que eu era o personagem. Eu falo, não, É uma a mulher que necessidade. fica em casa sou super eu. Entende? Porque, Tem entendeu? isso, querem te reconhecer ali. Eu também, falei, né? mas imagina, você tá querendo me colocar lá, mas aqui tá super, você tá, cuidado com a interpretação É uma errada. projeção, é como as pessoas te veem, como elas acham que você se vê. Sim, tem uma dramaturga em cena que dá aulas de teatro na periferia, e eu sou uma dramaturga que dei aulas de teatro na periferia, mas ela faz coisas que eu não faria, né? Eu acho que tem essas... Senão não tem graça escrever, né? É que o Woody Allen, por exemplo, nisso que às vezes eu acho, ele exagera na mão, que é você vê aquele filme e fala, o que o cara tá imitando o Woody Allen, né? Ele vai além do alter ego, já vira uma imitação. E vai tão além que vira outra pessoa. Vira linguagem. Eu acho que quando você vai com as Já 10... fica paródico já quase. fica paródico. Eu Sim, verdade. acho interessante, assim, enquanto processo artístico. Você se coloca ali... O Bergman teve uma crise antes de escrever Persona, né? Aquilo era uma crise dele, só que é a Liv Ullmann fazendo, né? A personagem da Liv Ullmann em Persona. Ele teve uma crise muito séria mesmo. Então, a arte se mistura, né, com a nossa vida, não tem muito como a gente fugir disso. Mas não é só isso, porque também quando você está escrevendo subconsciente, às vezes eu até falo, não sei se você tem isso, você está escrevendo e de repente você fala, nossa, como que eu observei isso? Eu nem reparei que eu estava observando isso. Entendo. Não tem uma Sim. coisa assim, que às vezes você escreve e você fala, nossa... Eu às vezes me surpreendo com a própria peça. Tá Também. 2 anos em cartaz, eu tô olhando e falo, nossa, tá aí. Eu pensava assim. Olha só, agora que eu saquei isso aqui, essa curva, algumas Também. coisas que estão um pouco inconscientes, que parece que você vai aprendendo mais sobre a peça. E quando uma pessoa vira pra você e fala assim, nossa, mas aquela visão do pai realmente é porque na infância a menina tinha uma relação, você fala, você dorme com essa. Realmente, eu não tinha feito todas essas relações, né? Sim. Isso é muito interessante, você vai descobrindo coisas, né, com os atores. Sim. Eu particularmente, eu sou bem partidário dessa visão argentina de teatro, que é a peça ficar em cartaz. Que aí a galera vai comendo a peça e daqui a pouco, se você pega da peça original para onde tá, tem uma transformação muito grande. Às vezes você não vê, não é uma transformação estrutural. Não, é Mas de pequenas descobertas, de tá vivo, de né? caco, de... Exato. Por isso que Quanto mais tempo a peça fica em cartaz, melhor a peça fica, melhor... Isso é importante, gente. Melhor os autores vão ficando, porque você assiste a peça, aí você assiste um ano depois, você está tendo essa experiência com Fortes Batidas, né? Que você assiste de novo, é uma outra peça, né? Sim. E você aprende com aquilo, até com a mudança de atores, às vezes, um novo ator traz uma outra coisa. Sim. Os diretores com quem você trabalha, né? O Lenati tem uma visão que é completamente diferente do Mário Vedó, eu aprendo muito com isso.